noite, bem-vindas, bem-vindos. Que bom, finalmente a gente conseguiu fazer esse evento aqui na Livraria da Tarde. Nem sei dizer o tanto que eu estou feliz, porque a gente ama demais essa editora e estamos muito felizes de receber esse livro maravilhoso. Quem ainda não viu, tem ali no caixa, pode pegar para ver e comprar. Eu vou já passar para a Laura, mas quero só agradecer, né, todo mundo que está aqui hoje, em especial bate-papo, porque isso acaba deixando sempre a livraria melhor, né? Eu sempre digo que livraria não é um espaço só de venda de livro, é um espaço de encontros, é um espaço também de divulgação, de leitura de novos autores, onde as pessoas podem aprender, e eu aprendo muito, então obrigada por essa oportunidade da gente estar aqui hoje. Boa noite, gente. Bom, vou agradecer primeiro a Livraria da Tarde, que é uma livraria do coração, e a gente conseguiu finalmente fazer esse primeiro evento da Tábua aqui, e é maravilhoso, porque Zio, Mônica, todo o pessoal da livraria aqui, realmente é o que ela falou, não é um lugar só de venda de livro. É um lugar, quando você vier aqui, você vai falar com a Zio e você vai sair com uma sacola cheia de coisas maravilhosas. Não tem como entrar aqui e sair vazio. Bom, então eu também queria agradecer, Pedro, por essa oportunidade incrível de ter esse livro, Relatos da China e da Índia. A Cristina Gu, que chegou agora pelo projeto gráfico, sensacional. E a Sandra Jávera, os pais dela estão aqui, ela vai assistir a gente depois, que é a ilustradora que fez uma obra de arte nesse livro. Então a gente está muito feliz, quero super agradecer por ter esse livro embarcado. É uma honra, maravilhoso. Obrigada, Pedro, por esse trabalho também. Dizer que foi um processo muito bom. Isso também é muito bacana. Não é só, né, o livro chega e está pronto. Então, todo o processo que todo mundo participou. A Ana também está aqui da editora, a Dani, enfim, a equipe toda. E foi um livro que a gente trabalhou bastante, né, Pedro? Então, isso também é lindo ver o resultado e o resultado ser tão bacana, assim. Então, obrigada, Paula, que também participa da equipe da Tábua e que vai fazer essa conversa hoje com o Pedro, também vai falar do livro dela. Bom, gente, super obrigada pela presença, eu espero que seja uma conversa ótima, eu sei que vai ser, e vou passar a palavra para o Pedro e para a Paula. Eu que vou mediar, então eu começo. Eu queria dizer que eu estou muito feliz de estar aqui, porque eu esperei esse livro por mais de um ano, eu não estou brincando, eu fiquei esperando ele por mais de um ano, vi todas as lives no YouTube que o Pedro fez, uma espécie de esquenta, né, na Tábua. Aliás, recomendo a todo mundo ir no YouTube da Tábua e ver essas conversas que são maravilhosas. O Pedro faz muito bem, os convidados também são gente muito boa, né, professora Beatriz Bício, Murilo Sabimeire, ali, Adriano. Eu lembro de você agora. Isso. O Adriano tá ali também. Não sabia que não me era estranho. Era isso. Isso, que falou sobre Índia. E o professor Emiliano Munzer falou da China. Exato. Enfim, recomendo altamente. Acho que são 4 lives, né? E eu nem conheci o Pedro, mas sempre que ele colocava um story, eu mandava, eu perguntava pra ele, e aí, tá acabando? E ele, tá chegando. Tá. Bom, então agora eu tô muito feliz de estar aqui, de participar de alguma forma desse lançamento. Relatos de viagens são meu estudo, meu tema de pesquisa, uma paixão minha também. Então, ainda mais traduzido direto do árabe. O Daniel acompanhou também o trabalho do Pedro desde que ele traduziu Viagem ao Volga, do Ibn Fadlan, para a editora Carambaia, que está esgotado. Eu trouxe aqui meu exemplar, que deve custar milhões atualmente. Ele também já traduziu Naguib Mahfouz. Então, enfim, tem aí toda uma trajetória traduzindo do árabe. E, enfim, vou começar te agradecendo por ter traduzido esse livro e começar perguntando, né? Acho que porque todo mundo quer saber também, como é que você chegou nesse livro, né? Boa noite a todos e todas. Muito obrigado, pessoal, pela participação e por terem vindo nesse evento. É uma alegria para mim também ver o Relatos da China e da Índia ganhando corpo, porque trabalhei com ele já há algum tempo e
continuo voltando nele e achando que ele tem coisas muito interessantes para mostrar para todo mundo, coisas bem variadas. A princípio, eu também pesquiso literatura de viagens, entre outros assuntos, né, no contexto da língua árabe, período pré-moderno, né, que a gente chamaria, grosso modo, de Idade Média hoje. Então, trabalhando com esses textos, eu cheguei a várias personagens e livros diferentes ao longo do percurso, e uma das personagens que aparecia com frequência era o nome de uma figura recorrente, que era o Suleiman At-Tajr. Suleiman At-Tajr, Suleiman o Mercador. Por quê? Porque essa figura é uma das figuras que a gente tem mais antigas de um viajante escrevendo sobre as suas viagens. Então, no contexto árabe, da língua árabe, e no contexto também islâmico, como um muçulmano. Então, no século IX, ele está lá situado como um mercador, um marinheiro, que circula pelas rotas do Oceano Índico. Então, ele coletava esses relatos, né? Inclusive o título do livro tem o termo relatos, com essa ideia de alguém que coleta histórias e coisas que as pessoas transmitem oralmente, né? Então, akhbar assim wal hind seria relatos, literalmente, né? No sentido de relatar oralmente. Então, é um livro que apareceu primeiro para mim por essa figura, e aí depois eu fui descobrir em que livro ele estava. Descobri que ele tem esse primeiro livro, na verdade, do Relatos da China e da Índia, que é um livro que se divide em dois, e o segundo livro é o que tem uma pessoa conhecida, chamado Abu Zaid al-Hassan al-Sirafi, que se apresenta como organizador do livro. Ele fala: eu fui carregado de organizar, conferir, verificar o primeiro livro, e eu acrescentei a ele outro com coisas que estavam associadas aos mesmos temas. Então ele fez esse segundo livro. E aí eu descobri que era esse conjunto. Então acabei chegando por essa figura inicialmente, do Suleiman, e acabei chegando porque essa figura com frequência é mencionada como o autor do primeiro livro. Só que há questões, né? Eu tenho minhas ressalvas em relação a isso, mas como na tradição da literatura árabe existe um gênero que a gente conhece como rihla, né, a jornada, que é inclusive o nome da bola da Copa, seria um gênero literário que se consolidou depois, mais para frente, mas alguns estudiosos já consideram que ali tem traços da rihla, considerando que o Suleiman é uma figura que compôs o seu próprio livro. Como eu acho isso questionável, eu acho que também não é exatamente uma rihla, mas aí a gente pode deixar para conversar essas outras questões mais para frente. Mas cheguei por causa dessa figura e acabei descobrindo toda a história do livro depois, desse conjunto, e tendo a curiosidade de trabalhar com ele, né? De estudar ele mais a fundo, de traduzir, de apresentar também para as pessoas, porque eu achei ele bem versátil. Você traduziu ele as páginas digitalmente ou você tinha isso impresso? Porque isso também é uma curiosidade. Ah, sim. Bom, em relação ao processo da tradução em si, foi relativamente simples, porque existem versões fixadas do texto em árabe, então eu tive acesso a essas versões, elas estão disponíveis gratuitamente na internet. Né? Inclusive a versão mais recente, que é uma versão da Biblioteca de Literatura Árabe da Universidade de Nova York, o texto em árabe ele está na mesma edição que o Ibn Fadlan. E os dois textos em árabe estão no mesmo livro grátis. O próprio site da New York University oferece esse arquivo grátis. A tradução em inglês não, a tradução em inglês é paga. Mas as versões em árabe estão fáceis de encontrar. Eu peguei emprestado com uma média, uma edição impressa, mas é só do livro 1. Não tenho... na verdade, agora lembrei, peguei duas versões. Uma tem o livro 1 e uma tem o livro 1 e o livro 2. Então eu cheguei a ver ele impresso, mas eu consegui versões digitais, então foi relativamente fácil. Existe um manuscrito que, para quem gosta de trabalhar com manuscrito e transmissão material, está disponível também na internet, na Biblioteca Nacional da França. Ele é um único manuscrito que existe para esse livro e ele está inteiro digitalizado na internet, então qualquer um que quiser também ver o manuscrito original pode ter acesso gratuitamente, sem problemas. Esse livro é muito legal porque ele também
são essas descrições, né? Ele se aproxima muito de um livro de maravilhas, né? Desse período, né? Não só no Império Islâmico, Árabe Islâmico, mas também na Europa medieval, né? Enfim, aí eu li, aí eu falei, nossa, realmente, como acho que foi uma das primeiras lives que vocês fizeram sobre o livro das maravilhas do Marco Polo. Então lembra muito também o Marco Polo. Fico até pensando se o Marco Polo não chegou a ter acesso a esse livro, né? Porque o começo já é muito legal, né? Porque tem aquele peixe, sei lá, uma baleia, você não sabe muito bem o que é, um começo bem enigmático. E depois vai tendo descrições do galo, do rinoceronte, enfim, se você pudesse falar um pouco sobre isso. Então, é curioso essa questão, porque assim, isso me dá a oportunidade de falar uma questão importante desse livro. Quando a gente pensa em literatura hoje, a gente pensa automaticamente em ficção, né? Na verdade, essa é a nossa concepção pronta de o que é literatura. Então, se a gente for pegar essa ideia de ficção, esse livro não é um livro de literatura. Porque ele não tem essa unidade de uma narrativa que começa ficcional e vai até o final se desenvolvendo. Ele é um catado de informações que nem sempre estão relacionadas umas às outras. Dentro desse tipo de texto e dentro desse período, o que é comum é o método descritivo. Inclusive, esse texto a gente costuma ver relacionado com um tipo de texto comum também na literatura árabe do período, séculos 9 e 10, chamado geografia descritiva, que é um tipo de livro que basicamente faz uma apresentação dos temas da geografia, né? Geografia física, geografia climática, geografia humana, só que em texto, por extenso. Então, quando você vê esse tipo de discurso, né, esse tipo de obra, o que é comum é que as pessoas que vão aparecendo nesse texto também são tema de descrição, né? Não é comum você ter representação imagética, então é comum você fazer a descrição descritiva verbalmente, né? Esse desenvolvimento da descrição dos costumes, das aparências das pessoas, coisas que às vezes aparecem para esse observador que não são reconhecíveis imediatamente, ou que são inusitadas, ou como você falou, são maravilhosas, né? Despertam esse olhar, esse deslumbramento. Então, uma pessoa que é nativa de um lugar que não tem rinocerontes, e ela vai para um lugar que tem rinocerontes. E o primeiro contato dessa pessoa, é que hoje essa sensação é quase que alienígena na nossa cabeça. Porque todo mundo aqui tem um celular com acesso à internet. Você pode ver um rinoceronte a hora que você quiser. Assim como você pode ver uma imagem de satélite, com um grau de precisão absoluta do que é o planeta Terra. Essas pessoas não sabiam o que era satélite. Elas não sabiam o que era essa foto do planeta Terra, que hoje a gente sabe bem como é. Então, qual que é o recurso que existe de transmitir esse conhecimento? Desde a Grécia Antiga, aliás, né, não só com os árabes, é a geografia descritiva. Então, grandes nomes que foram responsáveis por isso na geografia grega chegaram, inclusive, ao árabe, né, como Ptolomeu. Né? Ptolomeu foi traduzido ao árabe largamente na Idade Média. Então, essa cultura da geografia descritiva e de descrever as coisas ao invés de desenhar, sempre foi muito recorrente na tradição árabe-islâmica. Então, no período, esse livro retrata bem essa tendência também, da descrição. A gente falou do rinoceronte, que eu estava falando com a Dani aqui da tábua antes de vir, que tem na descrição do Marco Polo, né? Quando ele está descrevendo um rinoceronte, ele está achando que está descrevendo um unicórnio, né? Porque ele fala, não, o unicórnio é muito mais feio do que eu imaginei que fosse, né? Porque é um animal de 4 patas que tem um chifre, né? E aqui também a gente tem uma descrição do rinoceronte, tem uma imagem muito bonita, né? Das ilustrações que a Sandra Jáfera fez. E agora eu queria falar um pouco sobre a arte do livro também, que China Bu tá aí, né? E, enfim, eu acho que ela não quer falar, mas enfim. Queria saber se vocês conversaram sobre como fazer essa arte, né? Enfim. Ela quer falar. Quer falar? Quer falar? Vamos ver se a Cris quer falar também. Quero! Cris, bom, a parte que me diz respeito só, a gente conversou, lógico, durante o processo para fazer a arte, mas o que eu falei isso inclusive para ela e para a Sandra na última reunião que a gente teve, a Ana estava presente, que para mim foi muito curioso o tempo todo como o processo de criação artística delas esbarrou em várias questões que o livro de fato apresenta, mesmo sem elas saberem disso.
Então, para mim, o grande momento surpreendente, para quem sabe um pouquinho de cartografia, por exemplo, no contexto árabe, elas decidiram virar o mapa de ponta cabeça, orientação sul. E isso é historicamente correto. A geografia árabe fazia isso. A representação do mundo era com o sul em cima. Então elas decidiram fazer isso, chegaram a isso por decisão própria. Isso para mim a representação antiga era essa, né? Entre os árabes pelo menos era só isso, sul para cima. Cris, por favor, como foi o processo, né, de criação das imagens, do design? Boa noite. Laura, obrigada. Ana também pelo convite. Estou super feliz de estar pronto finalmente numa jornada. Numa das primeiras conversas com a Laura, eu lembro que eu perguntei para ela, Laura, o que você visualiza, assim, fantasia sobre o livro, né? Ele pronto, e zero, a gente nem tinha começado. E aí eu lembro que a Laura falou, eu imagino um livro que não existe. Um briefing bem fácil, né? E eu falei, bom, vamos lá. Antes de mais nada, a gente já imaginava, assim, de cara, que fosse um objeto, um livro que tivesse sido varrido pelas águas. Então, tem essa coisa do tempo. Esse livro guarda muitos segredos, né? E aí, falando um pouco da capa, que foi, na verdade, o que fechou. Foi a última coisa que a gente desenhou. A gente achava que, para esse livro, realmente, a capa teria que ser a última coisa. E que ela não entregasse tudo. Então, esse livro tem muitos segredos, muitas camadas. Então, o que seria essa capa para uma pessoa que não leu ainda? E seria importante para ela também, para quem lê esse livro, ter a compreensão completa e diferente de uma pessoa que ainda não desvendou, né? Não começou essa jornada. Então, a capa fala de uma imagem, a gente sonhou com uma imagem de uma pessoa olhando para o céu, como se estivesse olhando para o mar, e o inverso também, mergulhar no mar como se fosse o céu. E aí tem uma ostra que parece uma imagem de satélite, que parece uma constelação, uma galáxia, e aí lendo o último conto, a última parte do livro, você entende que é uma ostra e do que ela se trata, e a história dela. O que mais? Muitos contrastes, né, esse livro. Ele fala muito do grotesco, a gente foi realmente um ano de terapia, assim, gráfica, tem esse comentário. Tem um poema gráfico no final, que a gente teve a oportunidade de colocar também, que é super bonita. Esse final que vocês colaram tem no final. Sim. Esse poema. Sim. Deixa eu explicar. Ele é um pouco ele é realmente um poema gráfico, é quase um haikai imagético, que amarra o livro também e guarda um pouco de cada trecho do livro, fechando também como uma vela, que é como o livro começa. E essa coisa que você falou de descobrir também, né? Quer dizer, a capa do livro é essa, né? E a cor da capa é essa, né? Sim, também. A gente pensou, nossa, ia ficar esquisitíssimo a capa de a gente pensou também num caderno de viagem que entregasse tudo, legendas, código de barras, título, tradução. Então também inverter e também uma homenagem à leitura árabe, que também é o contrário, né? Como é que você trabalhava com a Sandra? Ela te mandava as imagens e depois vocês, como é que era? Foi um privilégio também trabalhar com uma pessoa que é super próxima, a gente se formou junto, a gente é amiga de faculdade, e por também uma super paixão a gente seguiu essa trajetória de livros. Então foi uma troca diária. Diária a gente, antes de mais nada, a gente leu diversas vezes e cada uma, no escuro, fez uma lista de coisas legais e a gente cruzou essas ideias de ilustração. Então, uma coisa importante também para o livro era que ele corresse, as ilustrações corressem como comentários paralelos e não é uma ilustração exatamente, né? E os leitores para o que acontece. E aí ela trouxe uma leva de esboços com essa lista de imagens que a gente rolou. E eu lembro que ela falou assim, Cris, isso não vai ficar assim. Fica tranquila que, né, ela falava pra Laura, isso não vai ficar assim, não, pelo amor de Deus. Volta com as coisas sujas, volta com o feio, porque não dá pra ser uma coisa super refinada, sofisticada, de cabo a rabo. E, nossa, o livro é bem diferente de como ele começou.
e ela ou vinha com ideias de imagens pesquisadas por ela em museus digitais e refinamentos a partir disso, rabiscos que viraram daí imagens extremamente buscadas, muita mistura de nanquim e técnicas. Acho que foi isso. E também as imagens sofreram algumas edições, então em alguns momentos ela trazia o rinoceronte inteiro, o rabo até o focinho, e falava, não, vamos mostrar tudo, vamos mostrar ele num ângulo que não é exatamente como a pessoa está acostumada a olhar. Agora, falando um pouco sobre a Arihla, sobre o relato de viagem, queria que você explicasse um pouco o que é a Arihla, por que você acha que isso não é uma Arihla, enfim, eu já vi tudo isso também no YouTube, mas enfim, é uma discussão que eu acho muito interessante, porque... eu só queria fazer um outro comentário, que você comenta, né, que são o primeiro livro seria uma espécie de coletânea também, de relatos de vários marinheiros e tal, e isso era muito comum também em relatos de viagem europeus, ali do medieval também, você fazer essa coletânea de relatos de viagem, né? Então acho que a gente vê também essa influência da literatura, desse tipo de literatura árabe na Europa também, principalmente os alemães, assim, que eu saiba, né? Então fazer esses catálogos, né, de viagens. Se você puder falar um pouco sobre essa parte. Então, a Arihla, ela é bem diferente do contexto europeu, mas tem muitas outras coisas antes que são bem parecidas, né? Inclusive esse formato de compilação, ele é recorrente no período como um todo, não só para viagens, né? Ele é recorrente como uma espécie de modo de elaboração literária para vários temas diferentes. Então, compilar é muito mais adequado para o que eles estão fazendo nesse período do que o que a gente pensa hoje, por exemplo, com a ideia de autoria, né? Não existe tanto essa noção de autoria, né? Existe a ideia da pessoa que reúne coisas que existem e compila essas coisas em uma forma una, né? Num livro só. No caso da Arihla, ela está muito associada, à noção de um viajante que se identifica como a pessoa que está relatando a própria viagem. Então a gente começa a ver as primeiras Arihlas a partir do século XII, por causa dessa identificação de um autor que fala: eu saí de casa predisposto a buscar, por exemplo, grandes mestres. Então isso é muito comum, uma forma bem original da Arihla, lá no comecinho da ciência islâmica, de coletar ditos do profeta. Então, os primeiros coletores de ditos do profeta, eles tinham uma prática que eles acabaram chamando de Rihla fi talab al-ilm, que é essa Rihla, viagem, jornada em busca do conhecimento. Mas esse ilm, ele não é qualquer conhecimento, ele é o conhecimento sobre o Islã. Ele é o que o profeta falou, o que o profeta fez, então, coisas que você pode de alguma maneira reunir, que você vai aprender com grandes autoridades. Então, a princípio, essa Rihla é mais ou menos essa Rihla da formação do intelectual islâmico, né, de conhecer as pessoas que conhecem a tradição islâmica. Com o tempo, essa Rihla passa a ser também a expressão da experiência de um indivíduo que vai fazer a peregrinação a Meca. E aí ela ganha um adjetivo, que é a Rihla Hijaziyya, que é a Rihla no Hijaz, que é a região geográfica onde ficam Meca e Medina. Então, começa a ser comum que a pessoa saia de casa e relate essa viagem até a peregrinação e voltando. E o grande exemplar disso é um cara anterior ao Ibn Battuta, chamado Ibn Jubayr, né, que ele faz essa Rihla Hijaziyya no sentido quase literal. Vai até Meca, volta pelo Levante, pega ali um barco com os cristãos, naufraga e fica na Sicília um tempo, depois volta para casa em Valência. E aí tem Ibn Battuta, que é o grande nome dessa Rihla, porque é onde você percebe que isso fica mais evidente, essa expressão do indivíduo viajante. Porque diferente, por exemplo, Marco Polo, ele é um viajante que você percebe ele ali, mas você percebe ele muito pouco, ele tem pouca presença de um sujeito viajante. O Ibn Battuta não, o Ibn Battuta, mesmo que ele não queira, ele demonstra algumas coisas que ele acha, né? Tem julgamentos de valor que ele faz sobre as pessoas. Então essa humanização desse viajante está na gênese dessa Rihla, que ficou famosa depois, com o Ibn Battuta. Isso, vai com... e julgando os valores das pessoas que às vezes são muçulmanas, às vezes não.
né? Tem um exemplo famoso do pessoal que na casa de banho no Cairo não se cobre. E aí ele reclama com a autoridade local para obrigar as pessoas a se cobrir. Que é, bom, é porque ele era juiz também. Então o juiz, né, o Cadi, ele está ali também para, de alguma forma, olhar as coisas com esse viés não só legal, né, mas da moralidade islâmica. Então tem toda essa mistura. Mas isso, por exemplo, por que eu digo que aqui no Relatos a gente não tem rihla? Porque não dá para atestar em nenhum momento que quem compilou esses relatos foi uma mesma pessoa. A única coisa que a gente consegue perceber é que no primeiro livro tem uma menção nominal ao tal do Suleiman Atej. Mas nada nos permite dizer que por isso ele compilou o livro inteiro. Não. Existem referências fora dos relatos que falam de Suleiman Atej como uma espécie de autor também do relatos. Mas essas referências fazem mais ou menos a mesma repetição que aqui acontece. Então pode ser uma repetição literária, não de alguém que conheceu um fulano chamado Suleiman Atej e por isso falou, não, esse cara mesmo compilou esse livro. Então a minha questão é essa, eu consigo atestar com certeza que o segundo livro foi fruto do trabalho de uma pessoa. Agora o primeiro livro ele parece muito mais essa prática recorrente nessa época, que é uma pessoa que tem acesso a várias que estão nessa atividade, vários mercadores, vários marinheiros, e coleta histórias dessas pessoas. Entre elas, muito provavelmente, um deles fosse Suleiman Atej. Pode até ser que fosse o Suleiman o coletor de tudo isso, mas pelo que está no livro não dá para atestar. Então, essa é a questão mais ou menos da rihla, né, da autoria e dessa ideia do compilador. E, né, são 2 livros, né? Então, queria saber o que você acha que são os contrastes entre eles, o que é mais interessante em um e em outro, o que chama mais atenção. Então, é curioso procurar os contrastes, porque assim, a princípio, os contrastes para mim, eles aparecem muito mais nessa diferença de um livro que está coletando coisas ditas por pessoas envolvidas diretamente nessa atividade. Então esse é o primeiro livro, é uma pessoa que compilou ali histórias e informações que marinheiros e navegantes que tinham contato de fato com esses lugares transmitiam. Então ele parece ser muito mais se ater a essa ideia de compilar os relatos. Tem coisas ali no meio que você percebe que não são muito relato, né? São, como a gente chama hoje, que eu acho que é uma expressão feliz para se referir a isso, história de pescador, né? Não é de marinheiro, mas de pescador. Então tem um pouco disso também no primeiro livro. Mas aí quando você vai para o segundo livro, você percebe que esse Asfiraf, ele provavelmente não era um marinheiro, mas ele tinha contatos com marinheiros. Por quê? Porque o segundo livro ele é muito menos interessado com factualidade, com aquilo que eu consigo transmitir de relato, evidência. Assim, alguém foi lá e viu tal coisa e me falou isso. Não, ele transmite narrativas que você percebe que passaram por um processo de elaboração literária. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu não tenho mais uma frase solta, por exemplo, os chineses comem arroz. Eu tenho uma história inteira, com diálogos bem elaborados, demonstrando o que os chineses acham sobre a criação do mundo. Demonstrando o que acontece quando 2 reis da Indonésia brigam. Né? Você tem essas ilustrações, são narrativas, e elas claramente não se preocupam com ser factuais. Então, para mim, o grande contraste é esse. O que você tem no primeiro livro, que parece estar mais interessado com isso, até por isso ele é um pouco mais enxuto. E o segundo livro que, como acho que a expressão feliz, está jogando para a galera. O segundo livro está a fim de agradar uma audiência que se forma e que está interessada nesse tipo de história, mas que não está necessariamente apegada à veracidade dessas histórias. É um tema, né? Vira um tema. Aliás, do surgimento desse tema, surge o personagem, não nesse livro, mas surge o personagem que nos permite o contato mais provável com esse livro, com a história dele, que é o Simbá o Marujo. O Simbá, antes de estar assimilado às Mil e Uma Noites, era uma personagem desse tipo. Uma personagem que encabeça histórias maravilhosas de marinheiros e mercadores no Oceano Índico. Então ele meio que aparece como uma espécie de figura que dá uma síntese desse tipo de relato. Tanto esse valor mais factual, verídico, né, mas com suas questões, quanto essas histórias claramente criadas para ser boas narrativas, entreter, divertir, como também é próprio do adab, né, que a gente fala da literatura cortesã, cultura das cortes, que está interessada nessa história que transmite uma informação útil sobre o mundo, mas entretém as pessoas ao mesmo tempo.
enfim, sou historiadora também, uma das coisas que eu mais gosto desse tipo de livro é como não tem europeu, né? E que a gente sempre acha que tudo está em volta dos europeus, né? E nesse livro não, a gente tem o olhar dos árabes para a Índia e para a China, né? Então, como é que você vê isso, né? Esse é um interesse também seu de ir atrás desse tipo de livro, enfim, isso em termos históricos, uma fonte histórica maravilhosa para quem quer fugir um pouco aí do eurocentrismo. Legal a gente tocar nesse assunto, porque eu também estou fuçando esse meio atualmente, Paulo, das discussões atuais que o pessoal tem na história sobre a ideia da história global, mas também sobre a ideia da história conectada. O que isso quer dizer? Quer dizer que cada vez mais a academia ocidental está deixando de aprender quem são os árabes através dos franceses. Estou começando a ler árabe, né? Estou começando a entrar em contato com as obras produzidas por esses povos. E isso, da perspectiva, como você falou, de um historiador, de uma historiadora, é impagável. Então, o que me atrai a princípio é essa possibilidade da literatura árabe ser usada como uma literatura de pesquisa histórico-literária, humanística, que não seja só para falar sobre árabes e muçulmanos. Porque também é um assunto que é recorrente desde essa época, literatura escrita em língua árabe, mas que fala sobre os outros povos do mundo, fala sobre as outras culturas, outras regiões. Então tem, lógico, as obras abordam temas referentes ao Islã e aos árabes e aos persas, por exemplo, como é o caso aqui do Sirafi, com esse sobrenome gentílico Sirafi, que é de uma cidade atualmente no Irã. Então, provavelmente um persa, mas um persa muçulmano que se comunica na linguagem culta do árabe. Mas o meu interesse, e o Relatos vai de encontro nisso direto, tem a ver com a história conectada do ponto de vista árabe. Porque do ponto de vista ocidental, a gente vê às vezes a história global assimilando certas fontes para meio que lavar as mãos assim, e falar, olha como na verdade a Europa falava sobre o resto do mundo. Só que a gente não quer saber o que a Europa falava sobre o resto do mundo, a gente quer saber sobre o que o resto do mundo falava sobre o resto do mundo. Então, essa possibilidade de ver a perspectiva árabe e muçulmana falando sobre outros povos é o que me atraiu. Por via das viagens e por via de dois povos que, nessa época e depois, né, e antes, diga-se de passagem, eram povos e civilizações, né, respeitadíssimas e reconhecidíssimas no mundo. Chineses, talvez a maior potência da história ali no período, né, nos séculos 9 e 10, grande potência. E os indianos também, uma fragmentação muito grande no período, mas que uma cultura que é vista por esses relatores como uma cultura muito antiga, cheia de grandes complexidades. Então, é interessante perceber que tem também uma diferença entre os próprios chineses e indianos dentro do livro, porque os chineses eles parecem ser mais aquele povo que os muçulmanos olham e falam, nossa, olha como eles sabem fazer 1 milhão de coisas, olha como eles são sofisticados, porque de fato era uma civilização muito rica nesse momento. E os indianos têm aquela história de serem mais fragmentados, né, até porque eles viviam um momento politicamente mais fragmentado, conversei sobre isso com o Adriano na nossa conversa. E é uma diferença que você percebe do ponto de vista do relator também. A pessoa não observa igual o chinês e o indiano, e ela não observa igual os outros povos menores e as populações das ilhas e outros povos que entram em contato ali no livro para ser representados mais brevemente. Mas é interessante perceber que essa observação, ela reconhece também os valores próprios, né, que esses árabes muçulmanos estão observando, que em geral não tem muito a ver com o que a gente associa essa literatura de viagens no contexto europeu, como o Marco Polo, Jean de Mandeville, esse pessoal está interessado em outras coisas. Mas aqui você percebe esse olhar diferente. Então, eu acho que isso é uma das grandes ideias interessantes desse livro, não só pela perspectiva da fonte, mas pela perspectiva da perspectiva, né, do ponto de vista do árabe muçulmano que observa e não que é observado, e observando outras populações e culturas importantes do mundo que não eram europeias. Então, isso com certeza foi relevante para mim. Ainda dentro dessas discussões, né, eu vi que isso acabou sendo discutido, né, nas discussões internas da tábua, a questão a questão de raça, né, que ainda é uma ideia que não existia, enfim, isso é um anacronismo, mas enfim, existem diferenças e de cor da pele, de cultura, enfim, e a gente tem isso muito claro no livro. Como é que você acha que a gente deve ver esse tipo de afirmação hoje em dia? Porque, enfim, é bem
delicado hoje também. Sim. Essa é uma questão interessante, porque é aquela questão que, acima de tudo, o que a gente tem que fazer é tomar o cuidado do anacronismo. Porque é muito comum, hoje, a gente bater o olho em palavras que remetem à racialização e achar que isso automaticamente acompanha o conceito do racismo, né? No sentido de que a identificação de uma identidade diferente pressupõe a hierarquização desse outro em relação a eu, que não é exatamente o caso que a gente vê aqui. A gente percebe que tem um tipo de observação que está muito mais interessado nessa via, por exemplo, da civilização e da barbárie, do que na via da racialização propriamente dita. Porque, como eu digo, é um assunto anacrônico, né, da gente colocar com o que a gente pensa hoje, direto aqui no livro, contexto do século IX e X, não existe um sistema, né, elaborado, descrito, que a gente pode reconhecer e chamar de racismo, no sentido da opressão racial. Existe o reconhecimento de que, olha, aquelas pessoas são visivelmente diferentes de mim. Como elas são? E existem as concepções que vêm acompanhadas, isso na parte não da geografia descritiva, mas um pouco da tradição da geografia médica, que também tem herança com na verdade, Hipócrates, que é essa ideia dos climas, né, de que as pessoas têm cores de pele e fenótipos adequados à região do mundo de onde elas vêm. Então existe essa concepção da geografia bem determinista nesse período, que acha que, inclusive, tem uma passagem curiosa no texto, que ele está falando sobre os povos de Zanj. Zanj é como se referem no texto aos habitantes do que a gente chama hoje da costa Swahili, que seria o chifre africano, atual Somália. E ele fala, essa região do mundo, tudo é preto. As pedras são pretas, a espiga de milho é preta, né, os animais são pretos, as plantas são pretas. Por quê? Porque essa concepção de que o ser humano é um ser da ecologia daquele lugar. Ele é negro porque ele está num lugar em que o clima define que tudo será negro. Então, é uma percepção diferente. Também no sentido curioso, que eu acho que essa conversa ela sempre chega num ponto que eu acho inusitado. Os chineses são descritos como brancos. E o observador, essa também é uma questão importante de se considerar, não se considera branco, né? Porque o observador é um árabe, um persa, né? E árabes e persas não usam o termo branco para se referir a si mesmos. Eles usam o termo asmar, que a gente chamaria de moreno, né? Egípcios usam qamhi, que é cor de trigo. Então, eles não se reconhecem como brancos, por exemplo. Então, o que significa essa pessoa que não se reconhece como branca? Dizer que os chineses são... As chinesas, né? Ele fala, as mulheres chinesas são mais bonitas porque elas são mais brancas. Na verdade, o que ele está fazendo é essa descrição desse branco como contraponto ao preto, não ao negro. Percebe? Mas essa contraposição do branco que remete àquilo que é alvo, celestial, às vezes elevado. Que é, de alguma forma, né? Como seria o termo? Não pacífico, mas monótono, né? De alguma forma, não sei, né? Mas, enfim, é uma questão importante porque é uma questão que aparece no texto que, acima de tudo, a gente não pode simplesmente abordar com as ferramentas que a gente tem. Porque, de novo, a gente vive num mundo em que existe um conceito para o que é o racismo num sentido mais estrutural. E não no sentido só dessa perspectiva de uma pessoa olhando para outra e falando, olha, se parece assim. Então é muito mais essa experiência do observador, eu diria, e do reconhecimento de uma coisa que é importante para a história da historiografia, que é o reconhecimento da alteridade. Né? De você olhar para si e falar, eu não sou como aquele outro, porque ele se parece daquele jeito. Eu queria saber qual foi a parte que você achou mais divertida de traduzir, ou a sua preferida. Também a Cristina, também, se quiser falar qual é a sua parte preferida, eu queria saber. Vocês que leram muito. Eu tenho algumas. Bom, eu gosto primeiro das informações que são mais curtinhas, assim, inusitadas. Uma das coisas que eu acho divertida e que me chamou a atenção no processo, que é dessas recorrências, assim, curtinhas em vários pontos, é essa tentativa da afirmação da alteridade. Porque o livro ele é cheio dessas afirmaçõezinhas pequenas, que você acha que são despretensiosas, mas na verdade o que elas estão fazendo parece ser criar essa sensação de alteridade. Então, por exemplo, você está vendo um árabe, muçulmano, persa, observando uma região na China.
Ele fala o que tem, ele fala o que tem, ele fala o que tem, daqui a pouco ele fala, mas eles não têm palmeiras. O que é isso, né? Nós temos palmeiras. Então, olha o que eles não têm de diferente do que nós temos. Mas eles não usam turbantes. Essa também é uma afirmação que acontece. Eles não usam turbantes. Que é uma coisa que me remeteu a um texto que eu li na graduação do Michel de Montaigne, que é um ensaio chamado Dos Canibais. Que no finalzinho ele fala lá dos indígenas, eu não lembro qual região da América Latina, mas ele termina o ensaio falando, mas eles não usam calças. Então, para mim, esse texto foi exatamente nessa direção, nesse sentido de fazer essa contraposição. Eles não usam tal coisa, eles não têm tal coisa, eles não têm tal costume. E no segundo livro, como isso é um pouco menos frequente, foi a elaboração narrativa. Talvez o ponto alto para mim do segundo livro é a narrativa do Ibn Wahab al-Quraish, que vai se encontrar com o grande rei da China. Então é a narrativa mais extensa, mais organizada e que de fato você percebe que foi pensada de uma certa maneira para... Não, é o que ele tem audiência. Um rapaz, um membro da família Quraish, diga-se de passagem, que é a família do profeta Muhammad, vai até a China e tem uma audiência com o grande rei. E isso está escrito aí no segundo livro, quem ler verá. Eu acho que para mim foi justamente a escolha da capa, que é a ostra, uma hora do livro 2, que é uma loucura. E ele começa, né, essa última parte falando de algumas hipóteses que o pessoal tinha lá na época de como as pérolas aconteciam nas ostras. E aí ele dá algumas sugestões, algumas dicas. Tem gente que acredita que tem uma substância no céu disforme, amorfa, e no fenômeno de fluxo e refluxo das águas, a chuva acontece, as ostras sobem na água, abrem a boca, essa substância cai como chuva, as ostras comem e a pérola acontece. E aí ele fala, não, mas eu acho que na verdade é o que a gente pensa hoje, né? Que a substância já está lá, e para ostra expelir a pérola, as sujeiras, né, na verdade, a pérola acontece. Mas eu amo, assim, essa coisa de talvez seja essa coisa que chove no céu e a ostra acontece. Eu amo. Esse do cachorro, né, nessa hora também. Laura, qual a sua parte preferida? Ele descreve, não sei, ele diz tanta coisa. A concha que fechou na cabeça do cachorro. A concha que fechou na cabeça do uma cachorro. raposa, Eu adoro essa parte também, que está aí na parte da ostra também. Eu gosto muito, lembrando agora, né, claro, tem vários episódios, porque realmente são muitas curiosidades, mas eu adoro da malandragem do vendedor, assim, né, que também aparece esse lado comerciante. A gente comentou também, né, do tecido que é tão fino, que ele passa dentro do anel, mas você vê toda aquela malandragem no bom sentido, né, do vendedor. O famoso papo de vendedor. Se você já comprou alguma coisa que você não queria na sua vida, porque o vendedor era bom e te convenceu, tem isso nesse livro. E assim, isso não é só desse livro, essa imagem da seda, porque assim, a imagem que dá da seda chinesa, a seda chinesa é tão fina que passa dentro de um anel. Pô, isso é um baita ponto de vendas. Vai falar, é um bom produto, percebe? Um produto fino. E aí, isso é que é curioso, porque assim, essa afirmação do anel, ela tá no primeiro livro. E aí no segundo livro, o que o Siraf faz? Ele extrapola isso. Ele fala, e aí foi um mercador, encontrou um eunuco no porto, na China, no Cantão, né, em Guangzhou, na China. E ele começou a olhar assim o peito do mercador e percebeu uma verruga. E aí o eunuco, ele percebe que ele está sendo, né, filmado, e ele estica assim o braço e ele fala, conta quantas eu estou usando. E o mercador conta 5 camadas de roupa de seda. E a verruga era visível. Isso é papo de vendedor. Isso é papo de lojista. Percebe? É um discurso que serve esse mesmo propósito. E imagina, não é muito fácil você trazer esse tipo de coisa, com esse tipo de valor, esse tipo de quantidade, no século IX. Não é qualquer um que se envolve nesse tipo de atividade, né? São pessoas que têm um alto poder aquisitivo. Então você percebe que você tem que convencer e tem que vender depois, né? E é uma coisa que o Murilo apontou nas nossas conversas, que eu achei curioso,
que é uma outra função dessa identificação da diferença, né? Eles não têm tal coisas, então leva. Vende lá. Eles não usam turbantes, vai vender turbante. Percebe? Então serve a outro propósito comercial nesse sentido, que é assim, boa parte da realidade dos informantes desse livro é o comércio. Então a referência deles para as coisas, até para as narrativas mais fantasiosas e tal, é comercial. São produtos, é dinheiro, é a qualidade das coisas e tudo mais. Muito legal. Eu queria falar um pouco também, que essa parte da história da seda eu lembrei do Orador das Águas, enfim, também conta. Eu acho que na verdade esse livro tem muita. Ele passa por quase todos os livros da Tábua, eu acho, assim, em termos temáticos, né? A gente consegue encontrar um pouco. Retrospectiva. Uma retrospectiva. No final de ano, gente, dezembro, se for comprar um século 9, 10, porque, enfim, tem essa história também. E agora eu acho que eu vou terminar. Queria saber se alguém quer fazer alguma pergunta. Né? O microfone está aberto. Não, eu fiquei curiosa, na verdade, acho que é uma coisa que eu acabei me perguntando ao longo desse processo. O primeiro livro é século IX, né? E o segundo, século X. Eles têm uma diferença de 100 anos ou menos? 70, assim. Então eu fiquei pensando, porque quando você fala Marco Polo, o Ibn Battuta é bem posterior, depois, 300, 400 anos depois, sim, né? Então esse pode ser considerado como um dos primeiros relatos, assim, com autoria, né, do Abu Zaid, ou existem outros, ou havia outros também, autores e dessa mesma época do século X, eu ignoro, assim, né? Então, nesse formato de relatos, especificamente marinheiros e viajantes, esse é o mais antigo que a gente conhece. A bibliografia que normalmente está junto do Abu Zaid está muito mais interessada em geografia. Então, são os autores geógrafos mesmo. Alguns deles, inclusive, incorporam relatos da China e da Índia, mas eles não são dedicados exclusivamente a uma região, por exemplo, do mundo. Esse é um caso raro de um livro que parece ser dedicado a essa região e não inclui a parte islâmica do mundo. Mas, em geral, ele está junto desses outros livros que incluem. Então, em termos de nomes de compiladores, tem outros anteriores, mas não de marinheiros e mercadores, de outros tipos de viajantes variados. Por exemplo, funcionários públicos de agência de correios e inteligência, que é uma coisa que existe no período Omíada, finalzinho, no começo do período Abasta. Existe uma agência de inteligência, de correios. Os primeiros autores de geografia, originalmente escrita em árabe, eles eram os chefes dessa agência. Por quê? Porque eles tinham acesso às pessoas que estavam circulando com maior intensidade pelos maiores espaços de regiões, né? Por grandes espaços mesmo, rotas, estradas, então carteiros, entregadores. Essas pessoas já davam relatos há mais tempo também. Né? Tem outras figuras que parecem mais fictícias, por exemplo. Então tem autores de geografia, parece ser um pouco menos interessado por essas narrativas maravilhosas, mas que tem mais esse interesse de coletar as informações dos, nesse caso, viajantes por terra, né? Uma novidade diferente no contexto árabe-islâmico do Relatos é esse foco nos marinheiros. Então isso parece ser o mais antigo que a gente tem aqui. Agora, de um compilador que reúne relatos de viajantes variados, não, isso existe antes. Bom, gente, antes de terminar, vou fazer um momento autopromoção, que eu estou aprendendo. Eu também estudo viajantes, mas não árabes dessa época, mas... obrigada. Mas são viajantes disfarçados de muçulmanos. Uma delas é a Isabelle Eberhardt, que está aqui no final do século XIX para o XX. Ela viveu como homem muçulmano na Argélia e meu livro está vendo aqui, Direito à Vagabundagem, As Viagens da Isabelle Eberhardt. E eu estudo também o Richard Francis Burton, que eu queria comentar que, ele fazia uma rírula no século XIX em inglês para os britânicos fazerem comércio na Península Arábica ou qualquer lugar assim. Disfarçado para Meca? Mas aí, enfim, é que eu não achei uma palavra melhor para disfarce. Porque eles, enfim, eles quebravam também essa coisa de identidade, enfim. Gente, mas quem quiser, compra Relatos da China e da Índia junto com o Direito à Vagabundagem. E agradeço a presença de todo mundo. Obrigada, Pedro, Laura, Cristina, Ana, André, o pessoal da IPERI. Muito obrigado, Pedro. Obrigado por todo mundo que veio.
Queria agradecer também só. Obrigado.